no capítulo 4 de João, a partir dos versículos 31 e 38. Cadê a apresentação? Você não pôs, não? Pus. Você pôs para a página, velho. Mas põe para tela inteira, para você pôr só uma. Ok? Então vamos lá. A ceifa e os ceifeiros. Capítulo 4, versículos 31 a 38. Vamos lá. Todo mundo abriu aí as suas Bíblias? Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Então aqui, o que está acontecendo aqui, né? O Senhor Jesus fala à mulher samaritana. A mulher samaritana, ela crê no Senhor Jesus Cristo. E aqui está entre o período aqui em que aqui está no período entre que o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana e ao qual ele vai encontrar com os samaritanos, os outros samaritanos. E aqui uma coisa interessante, vamos ver versículo por versículo aqui, que os discípulos primeiro estavam preocupados ali com Jesus, né? Jesus, ele tinha feito uma viagem, parou no caminho, conversou com a mulher samaritana, né? Que nós discutimos aqui nas últimas aulas, e depois os discípulos estavam preocupados, né? Mestre, come. Mas o Senhor Jesus não estava preocupado em comer, havia uma outra preocupação com ele ali, ao ponto de que ele parafraseou isso aqui e falou de uma outra comida, uma comida espiritual, né? Então, a primeira situação que se depara aqui é que os discípulos não estão completamente sintonizados aqui com Jesus. E Jesus chama a atenção deles para isso, né? Vocês estão preocupados com um tipo de comida, mas eu estou preocupado com outro tipo de comida. E depois, nos próximos versículos aqui, Jesus explica que comida é essa, né? E aqui prossegue. Dizem então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Então Jesus, ele faz uma pausa aqui. Ele rompe com a questão imediata material aqui e começa a apresentar uma comida espiritual, né? Ele se depara com aquela mulher, ele se depara com todo aquele contexto, ele se depara com tudo ali que os judeus estão vivendo naquela época, né? Então, um grupo separado de outro, pelo quê? Por quê? Por nada.
Existiam algumas ideologias, nós discutimos aqui, um acreditava que o lugar de adorar é X, o outro acreditava que o lugar de adorar é Y. Então nos mostra aqui pessoas preocupadas com coisas secundárias. E Jesus preocupado com uma coisa maior. Que coisa maior é essa? O reino dos céus. Né? E ele continua dizendo aqui, não vos dizeis ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus viu a sede daquela mulher, né? Uma mulher desprezada, uma mulher que achava que ela não tinha nem o direito de se achegar a Deus. E, de repente, Deus encarnado está perante ela, ela ficou maravilhada. Né? Ela ficou maravilhada. Então diz aqui lá no versículo 28, lá no capítulo 4, quanto a mulher deixou o cântaro e foi à cidade dizer aos homens daquela cidade o que ela tinha visto. Então, ou seja, ela parou tudo que ela estava fazendo para poder anunciar que ela teve um encontro com o Messias. Imagine só, os judeus esperando o Messias chegar, a expectativa da sociedade naquela época, né? E ela, é como se ela tivesse ali, ela viu aquilo que estava acontecendo, né? Olha, eu encontrei o Messias, então eu vou falar sobre as boas novas, sobre aquilo que estava acontecendo, né? Então ela para tudo que ela estava fazendo e faz, e entusiasmada, e movida, né, de grandes emoções, né? Muitas coisas foram rompidas na vida dela, né? Ela se achava indigna por tudo aquilo que nós já falamos, né? Ela teve 5 relacionamentos. Não podemos condenar aqui como se ela fosse uma prostituta, a Bíblia não fala isso, né? Existem teorias, talvez ela foi viúva 4 vezes e estava no 5º casamento, né? Nós não temos elementos aqui dentro da palavra para dizer que ela era uma meretriz ou uma coisa semelhante, né? Mas, de uma certa forma, ela se entusiasma com tudo ali e ela foi surpreendida num simples dia que ela estava buscando água, né, como ela fez várias vezes, simplesmente o Deus Todo-Poderoso estava ali perante ela, né, o Messias, né, o Messias que todos aguardavam. E ela crê nisso. Por que eu sei que ela crê nisso? Porque diz aqui no versículo 28 que ela deixou tudo que estava fazendo e voltou para a cidade para anunciar o que havia acontecido com ela, né? E aqui Jesus ele continuou falando, aqui no versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então isso aqui traz várias questões, né? Não necessariamente o evangelismo aqui, a figura presente aqui, forte, marcante aqui, dentro dessa parábola aqui, a ceifa e os ceifeiros, é o evangelismo. Embora essa palavra não esteja aqui, mas o fato de você anunciar as boas novas e o fato de Jesus dizer que os campos estão prontos para ser colhidos, ele quer dizer que pessoas que receberam a revelação da salvação, elas estão prontas para também espalhar sobre a verdade dessa salvação que elas receberam, né? Então nós chamamos isso de evangelismo, né? Espalhar as boas novas. Então esse é o tema central. E o interessante é que Jesus ele foca aqui, né? Uns se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro, né? Qual que é a figura desses dois, né? Quem é o semeador e quem é o ceifeiro, né? Alguém quer propor alguma ideia? Quem é o semeador e quem é o ceifeiro? Bom, pelo que ele está falando aí, né? Pelo que eu entendi, e claro que a palavra de Deus tem várias camadas, né? Uma hora ele pode estar falando isso em várias camadas. Uma hora pode estar falando numa questão espiritual acima, né? Entre Deus e tal. Mas eu vejo como uma dessas explicações seria realmente
a própria igreja, né? A própria igreja semeia a palavra e a própria igreja, às vezes, vai colher os frutos disso. Né? A gente vê situações onde um vem antes, né? Semeia a palavra, trabalha o campo, desenvolve vários trabalhos e aparentemente aquilo ali não surtiu efeito. Mas depois vem um outro cristão e vem colher aquilo ali, aquela semente que foi plantada, ela brota e ali começa a haver salvação naquele lugar. Eu vejo esse texto como uma palavra forte no sentido evangelístico, né? É uma explicação da grande comissão ali em uma outra perspectiva, né? Jesus falando ali sobre essa situação, né? Onde a palavra vai ser semeada e depois vamos colher esses frutos que são as pessoas, né? Que são a igreja de Jesus. Eu vejo dessa forma. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? É uma tarefa inacabável. Ela sempre vai ter oportunidade para todos trabalharem. Quando Paulo diz assim, Paulo plantou, Apolo regrou e Deus é que dá o crescimento. Isso quer dizer que é uma obra para todos nós, né? E Deus não, a igreja, ela não é nossa, é do Senhor. Nós apenas somos trabalhadores dessa vinha. E nós temos que entender que tudo que nós fazemos para o engrandecimento de Deus, não para a nossa glória, mas para que Deus seja glorificado. Quando diz assim, vós estão colhendo o que vós não plantastes, né? Então, se nós olharmos assim, que a igreja ela tem uma função importante nos dias atuais, e onde nós não podemos negligenciar essa missão que foi nos dada. Excelente. Então, aqui no versículo 36, né, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Versículo 37. Pois no caso, é verdadeiro o ditado, um é semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Né? Então é isso que vocês falaram, né? E o interessante é que Jesus traz à tona isso. E ele mostra também a grande importância disso dentro da igreja, né? Ele mostra a grande importância disso, de nós levarmos a palavra, de nós ministrarmos a palavra, né? E isso pode ser feito de várias maneiras. Eu entendo que nós precisamos amadurecer muito, nós como igreja, a maneira como nós iremos evangelizar as pessoas, né? Então vamos seguir aqui, eu tô só um momento aqui, deixa eu... Uma coisa interessante, peraí que a irmã Nádia vai falar, mas só para contextualizar, a vida da gente, eu não sei se é com vocês conseguem pensar isso desde o começo da sua caminhada cristã, quantas pessoas tiveram influência na sua vida? Né? Eu vou pegar na minha aqui, na minha vida, né? Tudo começou ali com minha mãe, ouvindo R.R. Soares na televisão, que depois foi para a Igreja Universal, que ele teve problemas com meu pai não aceitando ela ali, foi para uma quadrangular, né? Então aprendi ali eu comecei a dar meus primeiros passos, né? O professor de escola bíblica, Ednir, e mais algumas pessoas, e pastora Sueli, eu lembro dela, criança, eu ouvindo algumas coisas dela, e depois eu passei pela Filadélfia, o pastor Silvio, aprendi muito com ele, e pastor Alquimim, e as coisas vão assim, no final, essa construção de quem nós somos, né, parece que é para quebrar esse negócio de individualidade. Se você pensar, tanta gente ajudou para que eu tivesse chegado onde eu cheguei ali, em termos de quem eu sou na igreja, de quem eu sou na vida cristã, né? Talvez eu não estou conseguindo expressar, mas é um coletivo, né? É uma importância muito grande. Todo mundo tem seu valor, né? E às vezes a divisão atrapalha muito, né? A gente querer transformar a igreja como se fosse um único lugar, né? Eu sei que a coletividade dos cristãos ali é que tem feito a obra de Deus, né? Às vezes a gente fica querendo
que fosse só a nossa igreja, ou nossa denominação. Não. É um coletivo que constrói realmente alguma coisa. Irmã Nádia. O texto, para mim, ele traz para a gente uma responsabilidade para todos nós, né? E a esperança dessa felicidade de ver, né, os irmãos, as pessoas serem convertidas, né, a Cristo. Naquela oportunidade ali, o que me veio à mente, falando explicitamente com relação ao momento histórico, né, lá, Jesus Cristo com os discípulos. João Batista veio para preparar o caminho, né? Então, João Batista já tinha pregado muito ali naquela região. E eles estavam, estava assim, uma situação de muita gente convertendo, muita gente, né, entendendo o que era o evangelho. Nem tantas pessoas entendiam, mas sentiam aquela necessidade, né, de Deus e tal. E eles perceberam que Jesus era a concretização daquilo ali. E era o que Jesus estava falando com eles. E vocês vão fazer a mesma coisa, né? E na própria Bíblia também fala, a nossa obrigação é pregar o evangelho. Nossa obrigação não é convencer. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo vai trabalhar junto com a gente. E você vai ter sempre a certeza de que se você plantou, você vai colher. Um dia, não precisa ser agora, mas vai colher. Ou talvez, mas não é que você vai colher, mas não quer dizer que é você que vai lá. Melhor, vamos mudar minha. Não é que você vai colher, outro vai colher, mas você vai se alegrar junto com ele. Entendeu? Não quer dizer que é você que vai colher aquilo que você plantou, mas a sua obrigação é plantar. Então, pronto, nós temos que plantar o evangelho no coração das pessoas, deixar o Espírito Santo agir, e no momento certo, no momento oportuno, Deus vai levar aquele que vai colher. Talvez seja você mesmo, né? Eu acho que muitos pastores, muitos evangelistas já tiveram essa felicidade, mas mesmo que não seja você, você vai se alegrar, porque aquela pessoa para quem você pregou conseguiu enxergar a salvação em Cristo. Amém? Amém. É importante isso que nós estamos falando, da importância da igreja, né? Porque se nós olharmos o texto que nós lemos da mulher samaritana, ela teve um relacionamento com Jesus, de conversas, de parceria, e ela foi avisar para outras pessoas. Então, o evangelismo, que é a função da igreja, de pregar as boas novas, se nós olharmos assim, todos nós precisamos de ter contatos, relacionamentos de amizade, de parceria, porque todos nós que chegamos a Deus, se formos olhar, é uma construção. Um entregou um folheto, um outro falou da palavra, outro falou do amor de Deus, um outro orou, um outro convidou e um outro trouxe para a igreja, né? E todos nós vamos receber os galardões que Deus vai conceder, porque todos contribuíram para aquela alma ao chegar aos pés de Cristo. Então, é muito importante isso, você nunca deixar de falar. Às vezes você não fala através de palavras, mas você vai falar através do seu testemunho, do seu estilo de vida, como você age, como você fala, como você trata as pessoas. Tudo isso nós estamos testemunhando e falando do amor de Deus e adorando a Deus quando nós fazemos tudo de acordo com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu ganhei tantas almas para Jesus, né? Alguns pregadores falam isso, né? Já ganhei tantas almas. Eu não acredito nessa, né, eu acredito que essa expressão ela precisa ser um pouco corrigida, até porque quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo. E a obra da salvação é uma obra do Espírito Santo, ao qual ele usa as pessoas, aqui tá, ele usa o ceifeiro, ele usa o semeador para poder fazer essa obra para ele. Eu tive uma experiência, né? Eu tive uma experiência porque você pode ser ceifeiro, você pode ser semeador em qualquer lugar, né? E lembrando que a maior parte das nossas vidas nós estamos no nosso trabalho, nós estamos fazendo outras coisas que não é na igreja, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, e ali, volta e meia, a gente falava da palavra para ela, porque, na verdade, ela via alguma coisa em mim, também perguntava, já convidei para reunião de oração lá em casa e tudo mais.
E aí ela foi demitida da empresa e tudo mais, e de repente eu recebo um tanto de imagem no WhatsApp, aquele negócio, é do batismo dessa pessoa, né? E aí ela falou assim, e ela já tinha falado antes, né, que ia me convidar, só que ela foi para um congresso, aí ela falou assim, não aguentei, eu tive que batizar logo, né? E ali eu senti claro que eu senti uma emoção, que eu tive parte ali, né, de uma certa forma, Deus me usou de uma certa forma ali, e ela completa, né, ela pega e fala assim, e graças a Deus você teve parte nisso, né, e isso faz parte. Qual que é o nosso comportamento no nosso trabalho? O que nós fazemos? O que nós estamos levando? O que as pessoas veem de nós, né? Será que as pessoas veem Cristo através das nossas vidas? Ou só veem Cristo quando nós estamos aqui em cima do altar, dizendo glória a Deus, aleluia? Então, a gente precisa, a questão da palavra, a questão da igreja, ela não tem um peso nos seus rituais em si, nos seus rituais santos em si, né? O Espírito Santo precisa brilhar através de você. O Espírito Santo, ele precisa produzir em você os frutos, e esses frutos, eles precisam aparecer. E quando eles aparecem, eles vão também operar não só a vontade de Deus na sua vida, mas na vida das outras pessoas. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz em nós, coloca a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a fé, a temperança, né? Isso não é só para nós, isso também é para as outras pessoas, né? Aconteceu, assim, não estou querendo me falar daqui de um santarrão, não. Quem vive perto de mim sabe dos meus pecados, dos meus problemas. Mas teve uma vez que a gente foi, quando nós arrumamos aqui o som, que suspendemos essas caixas, arrumamos essas potências, arrumamos aquele equalizador, e nós fomos apressar para ver quanto custava isso, né? Aquela potência ali custou era 2.200 na internet, aquele equalizador era 600, e aí Felipe foi atrás de um amigo dele, numa loja aqui em Montes Claros, para poder vender para a gente, e trouxe um homem, né, para cá, para poder organizar esse som. E assim, eu fui negociando com esse homem, conversei com ele a semana inteira, porque eu falei assim, eu vou comprar o equipamento tal no seu nome, mas o outro equipamento está com um preço muito diferente. Acho que estava R$1.000 e nós compramos por 600. Né? Mas eu vou comprar o equipamento na sua mão, pagamos o dinheiro à vista, que foi essa potência aqui, foi o mais caro, 2.200, 2.400, não sei. E Filipe dizendo que era amigo do cara. Né? Aí eu chego lá, todo humilde, para conversar com esse homem, sentei lá, ele estava conversando no telefone. Quando esse homem desliga esse telefone, você veio aqui para me roubar. Ele começou a falar disso, você veio aqui para me roubar. Você veio aqui e roubou as nossas especificações e foi comprar na internet. Você fez isso e aquilo. Eu queria, se eu tivesse uma arma na mão, irmãos, eu queria dar um tiro nele. De tanta raiva que eu fiquei. Mas você sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu falei foi assim, eu te peço desculpa pela impressão que você teve. Mas não foi essa a minha intenção. Aí na hora, se tinha algum demônio ali nele, na hora ele mudou a expressão dele, na hora ele mudou a expressão. Né? Aí depois eu queria matar era Filipe, né? Porque onde é que arrumou esse amigo para poder fazer isso comigo? Né? Então você precisa, né? Você precisa fazer aquilo que é o certo. Né? E é isso que Jesus está falando aqui. Igreja, preste atenção aqui, ele fala, né? Para os discípulos aqui, para os futuros apóstolos, preste atenção. Vocês estão preocupados em comer, e preste atenção no que aconteceu aqui. Chegou essa mulher perdida aqui. Essa mulher chegou aqui perdida, nós temos uma cidade inteira perdida, o povo está chegando aqui tudo perdido, porque a mulher tinha acabado de sair daqui, e vocês estão preocupados com comida. E aí eu pensei, né, parafraseando e pegando essa fala de Jesus, o grande desafio da igreja. Até que ponto a igreja está cumprindo o seu grande desafio? Que o grande desafio da igreja é um.
que é levar a palavra de Deus. Não há nenhum desafio mais importante do que esse. Precisamos levar a palavra de Deus. Então, qual que é o desafio da evangelização no mundo hoje? Qual que é o papel que a igreja tem cumprido no mundo hoje? Será que a igreja tem cumprido o seu papel? O que tem acontecido, né, com os outros países, como a Europa, a Ásia, a Oceania, os Estados Unidos, que é o maior país protestante do mundo, o que tem acontecido? A igreja tem cumprido o seu papel? O que tem acontecido? A igreja tem se feito presente? E Jesus chama a atenção aqui, presta atenção. Existe uma comida diferente. Existe uma coisa diferente que nós precisamos fazer, que nós não estamos atentando. Quando ele fala que vocês acham que a ceifa é daqui 4 meses, é a questão das estações. Jesus ele fala aqui do tempo, né? Que daqui 4 meses o povo realmente ia fazer as colheitas. Aqui no Brasil, as colheitas é normalmente ali no mês de outono, ali no mês de maio, no mês de abril. Vocês podem prestar atenção que até os hortifrutis, os sacolões, que tudo, as coisas ficam muito mais bonitas, né? Porque é a época ali da colheita, né? E foi isso que Jesus estava falando aqui de uma forma semelhante. Vocês estão pensando que o mês da colheita é só daqui 4 meses? Não, é agora. Nós estamos aqui perante um povo perdido, um povo que não recebe evangelização, um povo que está separado, um povo que está aqui discriminado. E Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E aquela ovelha perdida, num certo sentido, os samaritanos aqui é como se fosse essa uma, né? O pastor ele dá mais valor para aquela ovelha perdida, não que aquela ovelha perdida vale mais do que as outras, mas aquela ovelha perdida precisa mais dele ali naquele momento do que as demais ovelhas. E ele chama a atenção para isso, né? E nós precisamos chamar a atenção para nós sobre o desafio na evangelização do mundo, né? E aqui, eu pegando aqui, vou trazer aqui para vocês como está a situação da igreja em alguns lugares do mundo, e eu fui lá para um país que vocês conhecem bem, né, que a missionária Vicky esteve aqui conosco muito tempo, e ela falava muito sobre como era o cristianismo lá na Austrália, e eu peguei aqui uma pesquisa feita em 2016, como os australianos se enxergavam na vida cristã, né? Vou compartilhar aqui para vocês. Lembrando que a Austrália, pessoal, ela é colonizada pela Inglaterra. Consequentemente, se ela é colonizada pela Inglaterra, a Inglaterra trouxe o anglicanismo e toda aquela questão do protestantismo ali para a Austrália, né? Então, a Austrália era para ser, ou pelo menos era, um país predominantemente protestante, né? Então, o que acontece? A Austrália, em 2016, os cidadãos australianos, eles falavam o seguinte, que apenas 52,2% se declaram cristãos, né? 30,1% se declara sem religião. 22,6% se declaram católicos. Desses 50,2%, 22,6% se declaram católicos, 13,3% se declaram anglicanos, aqui consequência da colonização inglesa, e 9,2% se declaram protestantes. Esse 2,3% está perdido aqui, não sei porquê. Deve ser alguma outra coisa, que eu acho que é a questão de algumas religiões hinduístas, eu perdi aqui. E 9,6% optaram por não responder a pergunta, né? Ou seja, cada 10 pessoas não quis nem saber se eu acho que ele nem sabia, né? Se ele era cristão, o que ele era, né? Enfim. Então, imagine só, para um país que era predominantemente cristão, agora apenas a metade é cristão, né? Sem contar com os desafios, né, do que tem acontecido nesses últimos dias lá na Austrália. Então, o que aconteceu? O que a igreja falhou? A igreja ela tinha uma predominância, o negócio foi diminuir, né? Diminuiu. Tinha
sei lá, eu não peguei o número de quanto tinha, mas isso aqui para os historiadores é um escândalo, né? Houve uma inversão ali no país, Austrália, sobre a questão da religiosidade, né? Então, cresceu muito, ou seja, 47,8% das pessoas, elas não são cristãs. Normalmente, elas seguem ali a questão do naturalismo, né? Você nasce, vive e morre, né? E vivem a sua vida como bem quiserem viver, né? Então, o que falhou ali lá na Austrália? Eu não sei realmente o que falhou, eu não aprofundei nisso aqui para entender o que falhou, mas eu sei que a igreja falhou. A igreja falhou. Tudo aquilo que diminui é porque falhou. Ó, você tinha 10 e depois hoje você tem 5, você tem 7, aconteceu alguma coisa que não fez aquilo ali prosperar. É igual o fazendeiro, né? Ele fez a colheita no ano de 2018. Ele colheu tantas toneladas de milho. Aí, no ano posterior, ele colheu mais ou ele colheu menos, ele vai saber o que aconteceu. Ó, choveu mais, ou choveu mais, e na hora certa, então consegui colher 2 toneladas a mais, porque a produtividade por hectare ela foi maior. Eu adubei a terra de uma forma diferente, né? Eu acidifiquei o solo um pouco antes de colocar a semente, tantos dias antes, então eu consegui ali melhorar a minha produtividade. Então, os empresários também, a minha empresa está com lucro X, ela conseguiu prosperar por causa disso e disso, eu aumentei as vendas, eu lancei um produto novo, e a igreja, o que ela fez? Qual a prestação de contas ela vai ter que dar aqui sobre isso que ela perdeu? Um país predominantemente cristão, agora só tem a metade, né? O que aconteceu? Onde falhou? E aí eu acrescento para vocês, essa falha também está no nosso meio? Que falha é essa? Né? Então é um assunto que nós precisamos discutir aqui, né? E eu tenho a primeira proposta de uma igreja que falha. E eu já vou adiantar para vocês. O pastor Geraldo quer falar de... A igreja, ela falha quando ela deixa de orar. A oração é o que move o cristão. Tanto que está escrito, as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para desfazer, né, toda a obra que se levante contra a sabedoria e soberania do Senhor. Então, uma igreja que ela para de orar, ela está errando. E assim, os nossos cultos de oração, eles estão até bons agora que nós estamos levando para as casas. Mas chegou dias aqui que tinha 2 pessoas, né? É fato. O ser humano, ele não gosta de orar. Ele prefere, né, ficar em frente à televisão com um copo de quisuco e um pão com salame. Pipoca, né? Ellen gosta de pipoca. E do que vir para a igreja orar, né? Então, uma grande falha da igreja, né? A igreja, muitas vezes, ela abandona as suas armas espirituais. Ali, João Calvino, ali, em 1500 e alguma coisa, ele levantava, acho que 4 horas da manhã, lá na Suíça, em Genebra, subia para uma torre e ele tinha uns momentos de oração. E ele orou assim na vida toda dele. Prova disso que ele morreu por complicações no pulmão por causa desse hábito que ele tinha, né? Porque Genebra é gelado. Tem época lá que com certeza ele saiu debaixo de neve, né? Então, a igreja ela é movida por oração, né? Então, a primeira proposta que eu trago aqui, aonde a igreja perdeu, ela está perdendo na oração. Às vezes a igreja ela busca outras armas que não são espirituais e sim carnais. Mas amém? a gente entra... Eu só quero pegar o gancho que Alice falou aqui, sobre a Austrália. Por que ela deixou de ser um celeiro? Porque eles pararam de evangelizar, né? O pastor Alquimim mesmo falou aqui que lá tinha igrejas fechadas, né? Os membros envelheceram e ela não foi renovada. A casa deles aqui no Brasil
Foi uma doação de uma igreja que eles venderam lá. Né? Quis presentear eles com a casa aqui, porque eles venderam a igreja. Agora vendeu uma igreja e fechou. Muitas igrejas que era igreja passou a ser teatros. Né? Então, eles deixou de cumprir e de fazer discípulos. Né? Se nós olharmos assim, que hoje o pastor Queiminho está lá, ele disse que tem que andar 60 quilômetros para ir numa igreja. Quer dizer, que está faltando igreja. Né? Se nós olharmos, deixou de semear. Se nós olharmos assim, o nosso país, o nosso Brasil, que diz ser um celeiro de missionários, né? Se nós olharmos assim, diz que é 30% da população brasileira que é evangélico, cristãos assim, evangélicos, né? E nós, mesmo assim, a gente olha que ainda falta muito e tem muito o que fazer, né? E nós, muitas vezes, nós negligenciamos isso, quer dizer, até lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, nós deixamos falar das grandezas de Deus. Se nós fizermos um apanhado assim, de dentro da nossa casa até o nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, você vê que muitos têm negligenciado, apesar de ainda ser chamado um país que é um celeiro de missionários. Uma explicação, assim, pegando o gancho do que o pastor falou também, né? É que o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus é um crescimento orgânico, certo? E qual que é a característica de tudo que é orgânico? Né? Ele passa por processos, né? Ele começa pequeno, ele vai crescendo, ele vai sendo nutrido e as coisas vão organicamente prosperando, certo? Então, essa colheita, ela não acontece na hora. Então, tipo assim, tudo que nós estamos plantando agora, talvez quem vai colher é a próxima geração. Nessa casa aqui. A gente vai colher muita coisa. Eu espero que a gente esteja vivo para colher muita coisa. Mas eu sei que quem vai usufruir muito mais disso serão as próximas gerações que vão prosperar. Né? Tem um versículo que fala, né? Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo vai colher. Vocês sabiam que, se você for pegar o contexto dessa palavra, o com lágrimas, na verdade, é que a mesma semente que eles plantariam ali seria a semente para fazer um pão. Ou seja, eles estavam abrindo mão, né? Eles iam, aquela semente do trigo ali, eu vi uma explicação, aquelas mesmas sementes que eles estavam colhendo ali, eles serviriam para comer. Então, aquele que semeia com lágrimas, ele estava abrindo mão de alguma coisa ali naquele momento. Ele estava ali confiando totalmente que eu vou jogar ali e Deus vai mandar a chuva e as coisas vão acontecer e ele depois vai colher abundantemente mais. Né? Então, a nossa semente também, a gente muitas vezes é tirar alguma coisa daquele momento. Entendeu? Então, assim, quando você planta alguma coisa, você está abrindo mão de alguma coisa agora por uma coisa no futuro maior. E eu acredito que a igreja que não faz isso, que não abre mão daquela felicidade ou daquele usufruir de agora, não vai ter o que colher depois. Então, talvez o que acontece com essas igrejas, esses países históricos, é isso. É que as pessoas ficaram confortáveis. Eu vou curtir agora. Eu vou viver agora. E aí, em algum momento, a próxima geração é que sentiu. Né? Eu tenho certeza que não foi da noite para o dia que aconteceu. Não foi da noite para o dia que hoje a Europa, basicamente, o islamismo cresceu 500% na Europa. Então, daqui a pouco eles vão passar. A Europa vai ser um continente islamizado. É fato. É pouco tempo depois. Era o país que evangelizou o Brasil, evangelizou o mundo, agora ele está sendo islamizado. Mas não foi da noite para o dia. Foi por quê? Foi porque as pessoas não semearam com prantos. Né? Parou de semear. E aí não vai ter colheita na próxima geração. Ou seja, o que nós produzimos agora para reverter alguma coisa lá na frente. E por conta dos processos orgânicos de Deus. Deus, ele age dessa forma. Entendeu? Então, é hora da gente semear com lágrimas mesmo. O que é semear com lágrimas? É abrir mão de algumas coisas mesmo. Fazer algumas coisas que não é sacrifício, né? Que eu sei que... Mas é uma coisa assim, cara, eu vou investir por amor. É investir na obra, é investir no que você puder, no que você foi chamado.
né? E eu sei que a colheita vai vir. Pegando o gancho também, né? A Bíblia fala que o homem vai colher aquilo que ele plantou. Se você não planta, não vai colher nada, né? Aí, se você for pensar assim, fazendo tipo uma parábola também com o agricultor, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que acontece? O agricultor vai lá na loja, compra a semente e planta. Aquela semente que ele compra ali, ela é híbrida, ela dá fruto uma vez. Depois, aquele fruto que você colheu, você não adianta plantar, ele não vai dar fruto de novo. E isso, inclusive, é uma situação de grande discussão mundial aí nessa área. Por quê? Antigamente, o que o agricultor fazia? Ele colhia, vamos dizer que ele colhia 10 sacos. Um saco ele guardava para plantar no ano que vem. Né? Então, ele tinha a colheita desse ano e tinha reserva para plantar no ano que vem. Então, assim, hoje em dia, não. O que a pessoa faz? Ele planta, vende tudo e vai lá e compra uma semente que vai produzir uma vez só. Né? Não é igual a palavra de Deus determinou. A sua semente, ela tem que ser, ela vai frutificar, você vai plantar novamente, vai frutificar de novo. É isso que Deus quer da gente. Que tipo assim, da minha família, né, os meus filhos também sejam fruto da evangelização. Os meus netos vão ser frutos da evangelização, mesmo que eu não esteja viva. Né? É isso que Deus quer da gente. Então, assim, se o homem planta, Deus fala que a colheita ele vai ter. Se o homem não planta, ele não vai ter colheita. Então, se você não evangeliza, vai acontecer isso aí. Ó. Caiu 50%, né, da quantidade de cristãos no continente. Isso é um continente, né, gente? Que a Austrália é um continente. Então, assim, se você for pensar nisso aí, gente, é uma coisa assim que é triste, porque a gente vê que eles realmente pararam. Né? Realmente pararam. E quem está sofrendo com isso e vai sofrer sempre com isso são as futuras gerações, são os nossos filhos, são os nossos netos, que não vão conhecer Jesus se a gente não plantar. Né? Então, assim, nós temos essa obrigação. E nós temos que plantar, e quando for necessário, nós temos que plantar, nós temos que cuidar, regar, né? Tirar as ervas daninhas. É obrigação nossa, né? Como semeadores da palavra do Senhor. Amém? Bom dia, irmãos. Sobre essa questão, puxando o gancho aí da colheita, eu penso o seguinte, que mesmo quando a gente não planta, a gente está colhendo alguma coisa, porque nós somos semeadores. E se a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Se a gente planta coisas ruins, a gente planta coisas ruins. E se a gente não planta, a gente está dando... não colhe nada. Então, assim, isso acaba meio que favorecendo o mundo, né? Porque eles estão ali sempre plantando coisas ruins e tal, e aí eles vão colher aquilo ali. E quando a gente não planta, a gente não colhe nada. E isso acaba que não gera frutos para o reino, que foi o que Deus nos chamou, para a gente estar sempre plantando para colher coisas boas e para o reino crescer. Atrapalha quem está plantando coisa boa. E ele falou que atrapalha também quem está plantando coisas boas, porque em vez da gente unir forças, a gente meio que atrapalha e é isso. E o próprio colher nada é ruim, né? É ruim. Então, adiantando aqui, até a fala do pastor Geraldo, eu trouxe algumas curiosidades aqui da situação, né, da Austrália. Né? Então, por exemplo, uma igreja aqui que se transformou numa casa. Né? Então, uma igreja bonita. Né? Imagina se a gente tivesse uma igreja dessa, uma construção dessa aqui. Mas uma igreja que se transformou numa casa. E nós temos vários exemplos aqui. Né? O que dizer, né, sobre o avanço do Islã? Por que o Islã tem avançado? Né, aqui, uma igreja histórica também pichada com a frase o Islã dominará. Porque eles têm evangelizado. Eles têm construído mesquitas e mais mesquitas e têm investido pesado em 2 lugares no mundo, Europa e Estados Unidos. Né? Tem sofrido um investimento pesado. Pode?
uma das coisas que é interessante a gente pensar também. Quando Deus criou o homem, Deus falou o quê? Crescei e multiplicai-vos, né? Eu estava vendo uma mensagem de um cara que é um... Eu esqueci como é que é o nome deles lá, a denominação dele lá. Como se fosse um ayatolá, é um dos líderes lá. Ele fez essa previsão de que a Europa seria totalmente islamizada em, no máximo, acho que 20 anos. Por quê? Os europeus ou não querem ter filhos, ou tem um filho, ou tem 2 filhos. Os islamitas, né, eles têm 5, 6, 10 filhos. É quantidade mesmo, entendeu? Então, assim, infelizmente, vai ser subjugada. Se continuar nessa proporção, não tem como, vai ser subjugada. Entendeu? E não tem para onde correr. Se não houver realmente um trabalho de evangelização para que essas pessoas que hoje são muçulmanos, né, se convertam ao cristianismo, e a gente sabe que em alguns lugares do mundo existe, até na Europa também existe, mas em uma proporção muito pequena, vai ser totalmente islamizado. Inclusive, parece-me que o primeiro lugar que eles preveem que vai ser totalmente islamizado é a Alemanha, que é o local onde parece que eles receberam o maior número de árabes, né? Inclusive nessa crise que teve aí como é que é o nome do lugar? A gente teve aquela guerra do... Hã? Kuwait? Não, Kuwait, não é Iraque? Kuwait, não. O que teve agora há pouco é... Hã? Não. No Oriente Médio, Síria, né? Então, teve assim, um grande número de pessoas que fugiram, né, e foram acolhidas pela Europa. Né? Uma ação humanitária muito bonita, inclusive, e tal, né? Mas, se não houver um trabalho de evangelização dessas pessoas, infelizmente, o que vai acontecer é que vai realmente se transformar um continente todo muçulmano. Só pegando o gancho aí, que é importante, gente, que a igreja seja uma igreja missionária. Uma igreja que fala das grandezas, das delícias, do poder e do amor de Deus. Né? Nós temos a cultura no Brasil de igreja não ser missionárias. A igreja não faz missões, ela não prega sobre missões, a importância de missões na vida da igreja, e a igreja só cresce quando ela é uma igreja missionária. E com a nossa cultura, no Brasil, muitas igrejas não interessam por missões, porque missões não rende dízimo, não rende oferta, missões rende almas. Daí o investimento, né? Aí muitos não investem. Né? E se nós olharmos assim, que nós temos passado períodos de missionários que se dispuseram aí, mas voltaram. Muitos estão deixando a tarefa de ser um missionário. E nós podemos ver que aqui na nossa cidade mesmo, o MTC, né, fechou porque faltava pessoas, as igrejas não estavam enviando pastores, membros para poder se formar como missionários. E o que as igrejas fizeram? As igrejas muitas vezes criaram seus próprios seminários, né? E mesmo assim não prepara a pessoa adequadamente para a missão. E o que acontece? Pessoas despreparadas formando membros despreparados, e esses membros se tornam o quê? Despreparados para cumprir o objetivo, que é ide, fazer discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falar de missões é muito fácil. Agora, fazer missões requer tempo, dedicação, dinheiro, investimento e, sobretudo, obediência. Deixa eu falar uma coisa. Eu vejo isso também como o Alisson falou no começo, que a igreja ela falha em oração porque ela deixa de orar. E eu vejo o fato de não ter missionários como um reflexo ou um resultado de não ter oração. Porque ser missionário é um chamado. É claro que tem um missionário que vai lá para fora, tem o missionário que trabalha no seu próprio local, e tem o missionário
eu posso dizer que dentro da igreja, porque, por exemplo, tem as pessoas que são crentes, mas aí os crentes estão tendo filho, e filho de crente não é crente, filho de crente tem que converter. Então, por exemplo, as tias que vão ficar lá com as crianças e dar aula para elas, elas são missionárias, são almas novas, e os pais dessas crianças também são missionários na vida delas. Mas falando especificamente das pessoas que vão para fora ou das que vão evangelizar, tem gente que tem o chamado, tem gente que não tem. Nossa obrigação é falar para todo mundo, mas tem gente que vai falar, não sei se é melhor. E as pessoas que vão para fora, elas estão vulneráveis. Por quê? Elas saem do lugar delas, elas tiram, mesmo que dentro da cidade, elas abrem mão de uma parte de uma coisa que seria delas para oferecer a vida delas em função de ganhar outras pessoas. E elas precisam de um reforço, não no sentido, também no sentido físico, né, material, financeiro, mas elas precisam de um reforço espiritual. Elas precisam que as pessoas estejam orando por elas. Quando a gente ia quando eu era pequena, né, agora nem tem mais. Quando eu era pequena e a gente ia nos eventos da MTC, aí às vezes o povo falava que tipo assim, tal missionário em tal lugar, uma pessoa acordou de madrugada e sentiu que precisava olhar para aquela pessoa específica. E naquele momento a pessoa estava sendo, lá no lugar que ela estava sofrendo um ataque muito forte. E a gente ouvia isso sempre lá no MTC. E tipo assim, por que as pessoas voltam? Porque elas não têm esse reforço. Elas estão lá, mas elas precisam de alguém que segura as costas delas aqui, sabe? Em oração mesmo, porque é uma coisa difícil. E mesmo que a gente não vá, a gente tem que orar por essas pessoas e também orar para Deus levantar essas pessoas e mostrar para elas o chamado delas. Porque não é todo mundo assim que vai, eu vou ser missionário e eu vou e pronto, e acabou. Deus tem que revelar para essas pessoas. Só que Deus não vai fazer isso se a gente não perguntar, porque Deus, às vezes, ele fala com a gente, mas ele também não vai sair falando um trem que você não quer saber, você tem que perguntar. Então, o pastor Geraldo tocou numa coisa bem importante, né? Porque quando a gente fala de MTC, a gente fala de quantos no mundo? 4 ou 5? Instituições únicas, uma em cada continente, não é isso, Lindy? Uma em cada continente. Isso. Né? Uma instituição de ensino espetacular, né? Ao qual não teve valor. O pessoal não deu o devido valor. Uma instituição daquela, uma estrutura daquela fechar, no continente, Gera, continente americano, da Function no Canadá, aqui, pelo menos na América do Sul. Então, isso já é uma prova e uma consequência da apostasia da igreja. Né? Então, eu vou fazer uma crítica aqui. Às vezes a igreja está preocupada com grandes congressos, né? Preocupada em grandes pompas, e ela esquece de algumas coisas que são mais importantes. É a mesma questão e situação aqui dos discípulos. Jesus fala assim, para, vocês querem comer? Nós temos algo mais importante para fazer. Nós temos uma comida diferente para experimentar. Né? Então, às vezes, nós estamos... Não que essas coisas sejam erradas, tá, pessoal? Mas essas coisas não são as mais importantes. Porque o mais importante dentro da igreja é que ela abra as portas e seja uma igreja que evangeliza, uma igreja que estende os braços, né? Tantas pessoas lá fora precisando, e tantas pessoas lá fora precisando que você seja canal de Deus. Pessoas que estão sedentas, pessoas que precisam ouvir sobre Deus, pessoas que não ouvem. Vocês já prestaram atenção de quantas pessoas não ouviram falar de Jesus no mundo inteiro? Quantas línguas tem na África? Quantas pessoas? Eu vi a pregação, Diego me viu uma pregação de Hernandes Dias Lopes, e ele faz uma conta lá, ele pega o número de línguas, os povos dessas línguas que não receberam a tradução da Bíblia, e faz uma conta de aproximadamente 1.400.000.000 de pessoas que não ouviram falar sobre a palavra de Deus. Na época da internet, na época dos celulares top, né? Então, olha o tamanho do problema que nós temos. Olha o tamanho do problema que nós temos, né? Enquanto isso aqui, igrejas se transformando em livrarias, em bares, né? Na Holanda, na Inglaterra, né? Difícil porque, por exemplo, na Inglaterra, quem teve lá na Inglaterra
em 1600, ninguém mais, nada menos que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. A terra de John Wesley, né? Dos puritanos que evangelizaram aquela Europa com a palavra extraordinária, né? George Wycliffe, que foi o primeiro pregador ao ar livre, ele ia para o ar livre e reunia uma multidão de pessoas, isso em 1700 e alguma coisa, né? Então, era um pregador itinerante, reunia aquelas pessoas. Não tinha internet, não tinha chamada de rádio, não tinha, era no boca a boca, e as multidões iam se juntando. E eu me pergunto, né, com que microfone que ele falava. É o mesmo que Jesus falava, né, também, quando ele falou para 20 mil pessoas. Imagina você falar para 20 mil pessoas. Aqui na igreja, quando o microfone estraga, aqui eu não vou conseguir falar para 30, 20 que tem aqui, imagina para 20 mil, né? Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. E aí eu fico pensando, irmãos, isso aqui são igrejas centenárias. Olha essas igrejas aqui, olha, presta atenção na arquitetura, presta atenção no ar fresco aí nos tetos dessas igrejas. Aqui em Montes Claros nós temos aqui o antigo Arraial da Formiga. O pessoal não deixa de derrubar uma casa daquela que tem 200 anos. Imagina essas igrejas aqui que são centenárias. Tem uma igreja aqui de 700 anos, né, que infelizmente se transformou aqui, ela ficou fora do propósito dela. Olha essa igreja lindíssima, virou um restaurante. Essa igreja aqui lá em Londres, né? E um ponto turístico também, né? O altar, estou vendo ali no fundo, parece que é uma árvore de Natal, né? Um altar lindíssimo, e olha a igreja que se transformou num restaurante, né? Então isso nos mostra a apostasia da igreja alguns anos atrás, para ter essa consequência de hoje, né? Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela não volta vazia, mas nós precisamos levar a palavra. Nós precisamos levar. Você quer falar? Só uma coisa para a gente pensar também, que é necessário mudar o nosso entendimento, e eu vejo também como um dos frutos, uma das respostas que as igrejas, os países, né, de cristianismo centenário passaram, que dentro do nosso entendimento de cristianismo há uma semente gnóstica, né, do gnosticismo, que é o dualismo, né? Você tem uma vida espiritual, você tem uma vida secular. É como se você dividisse a sua vida entre vida com Deus. Não, aí a minha vida, a hora que eu vou na igreja, o meu devocional, agora eu vou para trabalhar, agora minha vida é secular. Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, esse dualismo também é um problema, porque a igreja cresce quando tem cristãos ali no trabalho que estão sendo sacerdotes ali, sendo produtivos, sendo amáveis, sendo pessoas que são justas e generosas. Eu estava vendo a carta de Paulo a Tito. A forma que ele queria que os cristãos evangelizassem em Creta. Então, ele estava tendo vários problemas lá, né? Ele estava tratando sobre esses problemas, só que ele começa a falar, gente, nós precisamos de cristãos infiltrados na sociedade. Não falou com essas palavras, tá, gente? Mas, se você ler ali, é isso que ele está falando, é gente em todas as partes da sociedade, sendo cristãos que têm uma moral elevada, né? Moral elevada, eu não quero saber disso, né? São pessoas honestas, são pessoas íntegras, são pessoas que não falam besteira, que não agem de forma imoral, né? São pessoas generosas. Então a gente precisa ser generoso com as pessoas, servir, mesmo aquele que não é irmão, gente. Então, às vezes a gente fica, não, tem que servir o irmão. Não, você tem que servir todo mundo, né? E ele vai colocando um monte de situações, e aí ele mostra que o evangelho vai ser atraente para aquelas pessoas. Porque estava uma coisa muito parecida, os crentes lá na ilha de Creta estavam do mesmo jeito, que já era um lugar assim, muito terrível, e ele envia essa carta, envia Tito como o seu missionário ali, para arrumar a casa das igrejas, tá, gente? Já tinha igrejas ali. Mas é uma coisa que a gente tem que ver, a gente tem que
como é que fala, gente? A gente tem que expulsar esse pensamento gnóstico, que existe dualidade. Não existe duas vidas, gente. É uma vida só. Você celebra, você pastoreia, você adora a Deus aqui na igreja, mas muito mais lá fora. Com o seu comportamento, com a sua vida, com a sua generosidade. E aí pessoas vão começar a ver e a igreja vai começar a crescer. Né? Então, é fruto do gnosticismo, tá, gente? Essa ideia de ter duas vidas. E isso entrou na vida do americano, norte-americano, isso entrou na vida do europeu, e isso está entrando no brasileiro. Né? Que os crentes aqui são muito crentes dentro da igreja. Sai para fora, o cara, eu quero é ficar rico. Eu quero é me destacar. Eu quero ser o cara. Aqui na igreja, Jesus é o maior, mas lá fora sou eu. Entendeu? Eu que pegar o que o Diego falou aqui, lá em Tito, que diz, Paulo ensina que nós temos que ser padrão de boas obras. O que é padrão? O que eles verem em mim, o meu modo de agir, de proceder, vê no Alisson, vê no Diego, em todos nós temos um padrão, né? E isso é que precisa, porque muita gente vive um evangelho de um jeito, tá? Eu vivo do meu jeito, Diego vive do jeito, não é, nós temos um padrão a ser seguido, nós temos uma bússola, nós temos um manual que é a palavra de Deus, né? E se nós não podemos deixar isso largado por lá, nós temos que tomar posse disso. Eu estava olhando a reportagem agora, faz semanas, estava falando que teve uma manifestação no mundo inteiro sobre aquela mulher que ela não usou o véu adequadamente e eles mataram ela. Só porque ela não usou o véu. Então, aí levantou um protesto em relação a isso. Porque o evangelho, ele liberta. O evangelho tira as pessoas das prisões. No nosso país, as mulheres não votavam. As mulheres não tinham voz, né? Mas o nosso país está sendo evangelizado. Hoje tem mulheres em todas as áreas, em todos os segmentos, né? É certo que tem aquelas que não têm a visão do que é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, mas as mulheres estão libertas, as mulheres no nosso país estão livres. E mesmo assim ainda sofrem ainda algumas discriminações, né? Então, quer dizer assim, que o evangelho, ele tem que ser um padrão para todos, onde reina a paz, a alegria, o amor, e que nós possamos crescer para a glória de Deus. A verdade, ela liberta, né? A verdade, ela traz essa libertação. Então, irmãos, já estamos chegando aqui, falta 12 minutos, eu já pretendo fechar essa aula aqui hoje. Então, nós temos aqui 2 pontos importantes aqui que Jesus fala, né? Ele fala que ele tem o milagre da ceifa, que já é a colheita, mas tem também o milagre do plantio, né? Então, o ato do plantio é uma coisa maravilhosa. Porque quando você planta, não é, o ato de jogar a semente na terra é uma coisa reles, é uma coisa bem simples. Mas e a transformação da semente? Então, quando Deus ele manda quando Deus manda Jesus, o que ele faz? Ele, na verdade, está semeando aqui na terra algo poderoso. Igual o Diego falou, a gente pode enxergar essa questão do semeador de várias maneiras. E a semente ela é transformada, né? E aqui, se você pegar na natureza, esse processo de uma semente que se transforma em uma planta, para depois ela ter a maturidade, para depois ela ser o quê? Para ela ser colhida. Colhida de uma forma especial, tratada de uma forma especial, né? Eu fiz eu coloquei aqui, será que vai dar certo aqui meu vídeo? Não, o vídeo vai me pirraçar, eu vou ter que achar ele aqui. Tinha dado tudo certo aqui, mas falhou. Vai sair. Eu vou colocar aqui um videozinho rapidinho. Tá passando aí? Ainda não. Tá. Agora tá.
Ué? Vai. Olha que coisa extraordinária, né? Isso aqui é uma semente que ela foi plantada e ela está se transformando. Então a transformação ela é muito rica, né? E a gente pode ler essa transformação como o poder do evangelho nas nossas vidas. Né? A semente, a transformação de Deus que nos faz crescer, que nos transforma. Então é transformado em uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa extraordinária, igual como nós somos bebês, né? A transformação de um bebê dentro do útero, né? Então é uma coisa extraordinária. Então achei muito interessante, quero compartilhar aqui com vocês. Ó, isso aqui é um tanto de semente. E elas vão nascer todos ao mesmo tempo, né? Bacana, né? E o interessante é que a maturidade de uma semente, ela vai atingir a maturidade, sabe quando? Quando ela produzir outra semente. Né? Certamente. Se nós olharmos assim também, a parábola do semeador, ela nos ensina, né? E não basta só semear. Ela precisa encontrar a terra fértil, o coração que deixa que ela germine. Mas não é porque umas caem na beira da estrada, que uns caem no espinheiro, outros caem no pedregulho, que nós vamos deixar de fazer. Nós temos que semear, né? Porque essa é a função, né? Se nós olharmos assim, é maravilhoso quando a gente vê como a palavra de Deus, ela faz com que o ser humano cresça, desabrocha e frutifique. Nós estávamos, por exemplo, aqui, foi ontem, antes de ontem, eu vi uma notícia assim, de uma menina, de uma mulher que era problemática, cheia de problema, com dificuldade, que não era casada, problema com o marido e tal, né? De repente, Lindy me mostrou um vídeo, falou assim, olha só quem está casando, né? Ela teve que mudar daqui de Montes Claros, mudar para outro lugar, e agora ela casou e se batizou. Para ela batizar, ela tinha que casar, o evangelho fez isso. Ela casou, mudou o estilo de vida dela, e nós oramos por ela aqui na igreja, nós oramos por ela em casa, nós acompanhamos o sofrimento dela, e hoje eu vejo assim, que Deus, aquela semente, ela achou guarida naquele coração, né? Nós ficamos até alegres, porque nós vemos assim, como ela conseguiu agora encontrar o lugar dela, né? Para ela poder frutificar. E a gente viu aqui o ato do plantio e o ato de ceifar, né? Mostrando que aqueles campos estão prontos. É a colheita, é a evangelização, é a ministração. E essa evangelização, essa ministração vai apenas confirmar o ato do plantio. Porque existem algumas pessoas que plantou algumas coisas, né? No coração dessas pessoas. E quando e aquele que vai colher, ele na verdade, ele pega a etapa final do trabalho, do processo de um outro servo de Deus que semeou aquela palavra ali, né? Então, é muito importante a gente perceber e ter foco naquilo que nós precisamos fazer, naquilo de nós como igreja, como servos do Senhor, como missionários. Todos nós somos missionários. Não pensem vocês que os missionários são apenas os que estão lá na África, na Austrália, não. Deus, ele manda você para alguns lugares, Deus faz você encontrar algumas pessoas. Você já prestou atenção nisso? Deus provoca encontros, Deus provoca situações para que a vontade dele seja manifestada na sua vida, né? E você precisa estar atento, você precisa estar preparado, e a igreja precisa estar atenta a isso, né? A igreja precisa orar mais, a igreja precisa evangelizar mais. Às vezes a igreja ela se envolve
num círculo midiático, num círculo de fama, de sucesso, que não é onde Deus quer que ela esteja. Deus quer que ela esteja onde? No campo. E Deus fala, Jesus fala para essa igreja hoje, né? Não é esse tipo de comida que eu tenho para vocês. Eu tenho uma comida diferente para vocês, né? E se a igreja ela não mudar o rumo do seu posicionamento, daqui a uns anos, né? O nosso país, os templos vão ser usados para fazer outros tipos de coisa. Irmão Maurício quer falar algo? Você estava falando um pouco aí sobre as igrejas que expandem, né, o trabalho de evangelização. Uma igreja que eu vejo que tem um trabalho muito grande nessa área é essa CCB. Aonde que você vai aqui em Montes Claros, você vê a igreja deles. Eu lembro que uma vez eu tive no Mato Grosso para levar um pessoal que ia fazer um trabalho lá no corte de cana. Eu vi uma CCB lá dentro do mato, no meio do nada. Eu fiquei me perguntando, como uma igreja vem parar no meio do nada aqui? Algum objetivo tem. Eu não sei se eles estão fazendo a coisa certa, se eles estão realmente pregando aquilo que realmente é a verdade. Fato é que eles expandem demais, né? Sim. Toda igreja precisa fazer. O perigo é quando a igreja dá espaço para outros tipos de evangelização, né? Por exemplo, a Testemunho de Jeová tem uma das maiores literaturas de evangelismo do mundo, mas infelizmente não crê na Trindade, não crê que Jesus é Deus, então eles simplesmente não creem na essência daquilo que é necessário para a nossa salvação, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo sua e sua família. Então, é isso. Nós precisamos rever aquilo que nós estamos vivendo. A igreja ela precisa se formatar. Algumas igrejas estão muito mais alinhadas do que outras, mas o principal objetivo da igreja é evangelizar. E, infelizmente, a igreja como um todo, ela tem buscado outras coisas, né? Que não é o principal foco. Tem buscado outros tipos de comida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Você observa que uma igreja está dentro dos padrões daquilo que é a vontade de Deus, pelos frutos que a igreja dá. Não só a igreja, mas cada um de nós. Nós mostramos quem nós somos através dos nossos frutos. Não adianta aparecer ninguém bonitinho aqui, com cabelo com gel, né? E falar bonito. Pode falar, né? Não adianta. Precisa ter fruto. Tem fruto, é de Deus. Não tem fruto, é só mais um que fala bonito e tem arrastado multidões, infelizmente. Né? Então, aí eu já queria terminar já, fiquem à vontade quem quiser falar. Só para nós fecharmos aqui, nós recebemos agora na comemoração 70 anos da Quadrangular, e nós podemos ver que a Secretaria de Missões enviou para a gente que a igreja está em 110 países. Na Colômbia, nós temos uma igreja que ela tem 30 mil pessoas. 30 mil pessoas na igreja. A escola bíblica reúne 3 mil pessoas na escola bíblica. É uma igreja em célula, na verdade. Né? Mas é uma igreja que está expandindo e está crescendo. Né? Então, assim, a igreja ela tem um trabalho que ela abrange o mundo inteiro e cabe a mim e a nós todos a fazer essa obra. Quer dizer, nós olhamos, ela está em 110 países. Mas se eu aqui, lá na minha rua, no meu bairro, né, na minha família, eu tenho falado disso, eu tenho demonstrado isso, eu tenho testemunhado isso, que Jesus Cristo diz tanto na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra, dentro de casa, no seu bairro, onde você andar, ser testemunhas. E isso que nós precisamos, viver o Evangelho. Ser testemunha é você viver o Evangelho. E o pessoal acha que testemunha é só falar. Não, além de falar, você tem que viver e demonstrar que você é uma nova criatura, que você foi transformado e que Deus age na sua vida através do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos terminar aqui. E aí, na próxima aula, nós já vamos ver aqui Jesus com os samaritanos, né? Muitos samaritanos creem em Jesus. Esse diálogo aqui é quando a mulher samaritana estava indo
buscando os homens lá na cidade, e agora eles vão se encontrar aqui a partir do versículo 39, que nós vamos falar na próxima aula. Amém? Então é isso. Terminar com o versículo aqui, 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, isso é uma ordenança de Deus para a nossa vida, né? Nós temos que começar, nós temos que ter certeza. Talvez por que o evangelismo é tão difícil? Porque também você saber explicar a razão da sua esperança requer uma reflexão mais profunda sobre quem é Jesus, quem é Deus, por que eu creio. E são coisas que nós simplesmente cremos e aceitamos a Jesus, mas depois a gente tem que começar a se aprofundar em Deus, na palavra e no Espírito, para que isso seja natural em nós. Porque muitas vezes é uma coisa artificial, né? Nós somos forçados, de certa forma, somos oprimidos. Você tem que evangelizar, tem que pegar folha, tem que fazer, e a gente não sabe como, né? Eu falo que eu já sofri muito isso. Eu não sabia como, eu não sei iniciar uma conversa, eu tenho que entregar um folheto, tenho que andar. Então, a gente sofria muito com essa situação, de não saber como e se sentir culpado. Não é isso que Jesus quer da gente. É uma coisa diferente, a gente precisa se aprofundar na palavra, se aprofundar no Espírito, para que rios de água viva, né? Nós estamos saindo da mulher samaritana, rios de água viva vão brotar, né? E aí vai ser médico, vai ser professor, vai ser isso, e deixa o rio de Deus fluir de você. E você vai fazer uma obra muito maior, às vezes, que pessoas que estão ali no altar, falando e vivendo uma vida clérica, né? E às vezes que não tem fruto, né? Quem gera ovelha é ovelha, gente, não é o pastor que tem que fazer tudo, não. E a gente tem essa visão, às vezes, porque nós somos evangelizados pelo europeu, pelo americano, né? Que a gente vai terceirizar. Estou me dando meu dízimo aqui, pastora, se vira, faz essa igreja crescer. Não é ela que vai fazer. Quem faz a igreja crescer são as ovelhas. Amém? E a gente tem que tomar a nossa responsabilidade. E realmente se aprofundar na palavra, né? Talvez a resposta está aqui, nesse monte de banco vazio, na escola bíblica. Por que está tão difícil? Por que não cresce? Né? Amém? E vamos orar então? Pedir a Deus que essa mensagem entre nos nossos corações e que faça a diferença. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir para a irmã Ana Luísa orar por nós, né? A evangelista Ana Luísa do Colégio Excelência. Oi, gente. Amém, né? Fechem vossos olhos. Senhor, meu Deus, amado Pai, muito obrigada por nos trazer aqui hoje em segurança, para o Senhor poder falar através da vida do nosso irmão Alisson a sua palavra, que ela possa refletir nos nossos corações. E que isso não seja só uma palavra de passagem, que entre no ouvido e saia pelo outro, mas que nós possamos passar toda semana refletindo sobre isso e também até todos os dias da nossa vida. Muito obrigada por nos trazer aqui hoje em segurança, por nos deixar viver em comunhão e por nos deixar estabelecer essas relações de amizade e de amor uns com os outros. Abençoe nossas vidas ao sairmos daqui, que nós não, mas todas essas pessoas que estão aqui possam estabelecer as suas cidadanias com sabedoria, fale aos corações delas e que o Senhor possa guiar todos os passos, ações e pensamentos ao decidir o futuro do nosso país. Muito obrigada, Senhor, por todas as obras que o Senhor tem feito por nós e por nos deixar viver todas essas coisas boas. Em nome do Senhor Jesus, nos leve de volta para casa em segurança. Amém. Quer dar o recado, pastor? Sai daqui, exerça a sua cidadania, vote com consciência.